A Taesa era uma empresa muito querida pelos investidores por pagar bons dividendos, estar num setor bastante previsível e também porque suas ações se valorizaram bastante nos últimos 5 anos. Mas recentemente muita gente tem se perguntado, será que ainda vale a pena continuar comprando Taesa? E os dividendos, será que eles continuarão gordos como já foram um dia? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar isso e vou te mostrar também o que o CEO da empresa tem a dizer sobre esse assunto. Vamos lá! Primeiro de tudo, deixe o seu like e se inscreva. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo como esse aqui para você. Vamos entender um pouquinho sobre a empresa. A Transmissora Aliança de Energia Elétrica, a Taesa, como é popularmente conhecida, ela é exclusivamente dedicada à construção, manutenção e operação de ativos de transmissão. Ela tem mais de 11 mil quilômetros de linha em operação e mais de 2 mil quilômetros de linha em construção. Em resumo, a Taesa é uma empresa que leva a energia do ponto A até o ponto B. Mas antes de nós falarmos dos indicadores da Taesa, é importante nós entendermos que mesmo empresas do mesmo setor, no caso de energia elétrica, possuem características diferentes, né? Então muita gente acha que o setor de energia elétrica ele é muito previsível. E eu vou te mostrar agora que nem sempre é assim, nem sempre o setor de energia elétrica ele é tão previsível quanto parece. Nesse setor existem basicamente as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras de energia. E agora a gente vai entender o que cada uma delas tem de característica específica. As distribuidoras de energia são mais afetadas pela variação da economia. Então, quando as situações ficam mais difíceis, como o momento que a gente está vivendo agora, altas nos preços, alta no preço do mercado, você vai no mercado, está tudo caro, você vai na farmácia comprar um remédio, está caro, você vai abastecer o seu carro, também está muito caro. Então, infelizmente, né, para muitas pessoas tem essa questão da inadimplência. Chega no final do mês, a pessoa comprou coisas para ela comer, para ela sobreviver e não sobra dinheiro para ela pagar a energia, a conta de energia. Então, as distribuidoras de energia são afetadas por conta dessa inadimplência, né? Infelizmente, o momento que a gente está vivendo é um momento bastante complicado e muitas vezes não sobra dinheiro no final do mês para aquela pessoa pagar a conta de energia. Então, é isso que acontece na prática com as distribuidoras. Falando um pouco das geradoras, o principal risco dela é o risco hídrico, ou seja, o risco daquela empresa não ter água suficiente para poder gerar energia. E a gente viu isso na prática em 2021 com a pior crise hídrica em 91 anos do país. Então, basicamente, o risco que essa empresa tem é o risco de não ter água suficiente para ela poder gerar energia, né? O risco de não chover e a empresa não conseguir encher os seus reservatórios e não conseguir gerar a energia. Esse é basicamente o risco de uma geradora. E finalmente sobre as transmissoras, como a Taesa, né? A Taesa é uma transmissora de energia. Essas empresas levam a energia de um ponto até outro. E normalmente as transmissoras não são muito afetadas por essas questões hídricas ou fatores econômicos no país. Dependendo da situação do país, ela não é tão afetada. Mas o que afeta então uma transmissora de energia? Basicamente o que afeta são os contratos de dívida que a empresa tem. Basicamente a empresa tem contratos então para ela poder realizar o trabalho dela e fatores como inflação, taxa Selic, né, esse tipo de taxa sim altera os contratos, então faz com que a empresa ela tenha prejuízos ou então eventualmente ela tenha benefícios com isso. Então é isso que afeta uma transmissora. Principalmente a inflação, ela afeta bastante uma transmissora por conta dos contratos de dívida. Se a empresa tem muita dívida, isso vai afetar negativamente. Só lembrando que não necessariamente, pessoal, só para ficar bem claro aqui, existe um segmento que é melhor, segmento de geração, segmento de transmissão ou segmento de distribuição de energia. Então, não necessariamente você deve escolher um, deve escolher outro por algum ponto específico. Você precisa levar em consideração que cada um tem um ponto bom e também tem um ponto ruim, tá certo? Vamos lá então, sobre os dividendos. Segundo a Economática, nos últimos 5 anos, a Taesa pagou um dividend yield mediano de 11,68% ao ano. Pessoal, então 11,68% ao ano por 5 anos é um rendimento interessante, né? Sem contar a valorização que a empresa teve.
Então 11,68, né, a gente está com uma Selic aí de 11,75 ao ano, e ela pagou isso nos últimos 5 anos, é um retorno bastante interessante. É por isso que muitos investidores gostavam da Taesa. Mas e agora? Como é que será que vai ficar? Será que ela vai continuar pagando bons dividendos? Será que a ação vai continuar subindo? Vamos ver isso agora na tela do computador. Pessoal, então eu estou aqui no Status Invest com a Taesa TAE4 para a gente entender como que está a situação da empresa. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o dividend yield que a empresa está, 10,65%. Então ela está mantendo mais ou menos essa mediana aí de 11,68% que a gente viu segundo o Economática, né? Isso varia, obviamente, se a ação valoriza, se desvaloriza, o dividend yield também ele é afetado por conta disso. Outro ponto interessante, né, que muitos investidores gostam da Taesa justamente por conta da valorização que a empresa teve, né? Olha só que nos últimos 5 anos a empresa saiu aí de 4 e pouquinho, 4,30, 4,60 para na faixa dos R$14, que é o que ela está agora. Então ela teve uma valorização sim bastante interessante. A gente pode ver nos últimos 12 meses que ela teve uma valorização de 30% aproximadamente. Vamos aqui abaixo então para a gente ver como que estão os dividendos da empresa, né? A gente pode ver, vamos olhar nessa tabela aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. A empresa, normalmente a Taesa, ela paga dividendos de forma trimestral, né? Então muita gente tem se preocupado, porque às vezes a empresa não está distribuindo de forma trimestral, o que será que está acontecendo? E a gente pode ver, pessoal, né, que no ano passado ela distribuiu então aqui no mês de maio e no mês de dezembro, né? A Datacom, na verdade, foi no mês de maio e no mês de dezembro. E nesse ano, no mês de maio, ela já anunciou dividendos, né? Nós estamos no mês de março ainda, mas ela já anunciou, então, os dividendos no dia 9/5, que vai ser a Datacom, que é a data limite para você poder comprar a Taesa e receber os dividendos. E eles vão ser pagos aí bem no finalzinho do ano, no dia 31/12 de 2022. E o valor por ação vai ser de 77 centavos. Vamos aqui para o Excel que eu vou mostrar para vocês então uma coisa bem interessante para você poder ver se está valendo a pena, se não está. Primeira coisa, a empresa então vai pagar aproximadamente aí 77 centavos por ação, certo? Vamos ver então o quanto esses 77 centavos representa em relação ao preço da ação de 14,10. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente divide os 77 centavos pelo preço da ação, que é 14,10, e multiplica por 100. E a gente pode ver, então, que ela está pagando um dividend yield somente desse pagamento de 77 centavos de 5,5% aproximadamente. Olha só que interessante, então, pessoal. Normalmente, né, ela faz aí 2 pagamentos por ano. É claro que os valores variam bastante, mas se a gente for parar para pensar, esse valor de 77 centavos, se a gente multiplicar ele por 2, porque talvez a empresa pague isso de 2 vezes ou pague de uma vez só no finalzinho do ano e a ação continuar valendo a mesma coisa, os R$14,10, a gente vai ter então, somando esses 2 dividendos aqui, então a gente vai ter um dividend yield aproximado aí de 11%, né? É mais ou menos aquela média que a gente viu no Economática. Claro que isso são projeções, né? Isso aqui é verdade, né? Ela já anunciou esses pagamentos aqui de 77 centavos por ação. O preço da ação está 14,10 e o dividend yield desse pagamento, somente desse pagamento, é de 5,5%. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante para você que tem ações da Taesa para a gente poder ver o quanto a gente vai receber e o quanto a gente precisa investir caso você então já seja acionista da Taesa ou tenha intenção de comprar as ações dela. Vamos lá então, vou mostrar um negócio para vocês aqui, quantidade de ações. A gente vai fazer algumas projeções aqui então. Se você tem 10, se você tem 30, se você tem 50, 100, 200, 300, 500 e 1.000 ações. Então imagine que você tenha 10, 30, 50 ou qualquer quantidade de ações para a gente poder entender o quanto você vai receber ou o quanto você precisaria investir. Então vamos colocar aqui valor a receber e valor a investir. Coloquei aqui somente para a gente poder ter uma base então de parâmetro. Legal, valor a receber. O que é o valor a receber? É quantas ações que você tem vezes o valor a receber por ação, no caso 77 centavos. A gente vai travar essa célula aqui e você vai ver então
Deixa eu corrigir ela aqui. E você vai ver que se você tiver 10 ações, você vai receber R$ 7,74. E por aí vai, pessoal. Eu arrastei aqui a fórmula para baixo. A gente pode ver, então, se você tiver 1.000 ações, você vai receber R$ 774,35. Mas quanto que você precisa investir, então, para poder receber esses valores? A gente vai pegar, então, aqui e vai multiplicar pelo valor da ação. No caso, a ação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 14,10 e agora vai arrastar aqui para baixo. Deixa eu arrumar certinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E eu vou dar um zoom aqui também para vocês entenderem. Olha só então como que funciona, né? Se você tiver 10 ações, você precisa investir 141, né? Caso você não tenha a Taesa ainda, você vai ter que comprar a Taesa, você vai comprar 10 ações, você vai investir 141 e vai receber 7,74. E por aí vai, tá, pessoal? Se você quiser, pausa esse vídeo, dá uma olhada quanto você vai receber. Lembrando sempre, né, aqui a Datacom é dia 9/5, então se você tiver interesse, dá tempo de estudar a empresa, dá tempo de comprar caso você queira. Agora, eu vou deixar aqui a fala do André Moreira, que é CEO da Taesa, em relação aos dividendos. Antes de passar a palavra, vou falar um pouco sobre o retorno aos acionistas. No ano que passou, como vocês podem observar nos gráficos, foi um excelente ano. Pagamos 1,6 bilhão, já tinha mencionado isso antes, em proventos em 2021, sendo um aumento de 40% em relação ao montante pago em 2020. Esses proventos por unit subiu de 3,21 para 4,50 por unit, registrando um dividend yield de 12,4 no ano. 29% que o yield de 2020, que já tinha sido um resultado bastante sólido. Também, quando podemos olhar o total share return do ano, também vemos um crescimento bastante expressivo. Ou seja, quem comprou a ação no primeiro dia do ano teve um retorno total de 23% ao final de 2021, entre valorização da ação e os proventos recebidos. Quando comparamos a performance da Taesa, né, a TAI 11 ao mercado, aqui no gráfico à direita, vemos que a Taesa teve um desempenho sólido no ano. Fomos o ativo com a segunda maior valorização dentre os ativos do índice de energia elétrica da Bolsa, onde apenas 3 desses ativos tiveram um desempenho positivo em 2021. Isso nos dá mais motivação e energia, pois percebemos que estamos no caminho certo. Continuamos com foco total na nossa ambição declarada em nosso planejamento estratégico, que é manter a nossa posição de relevância e consolidação no mercado de transmissão de energia brasileiro. Sabemos que o grande desafio que estamos transformando essa empresa para isso, sempre baseado nos nossos pilares estratégicos de crescimento sustentável, eficiência operacional e disciplina financeira, além de geração de valor. Eu, particularmente, continuo muito confiante no caminho que estamos traçando para a nossa empresa. E, com muita ambição, profissionalize sem abrir mão dos nossos valores, de proporcionar um ambiente seguro para trabalhar, um serviço de transmissão de alta qualidade. Tudo isso com muita competência, disciplina, responsabilidade socioambiental. Então no vídeo de hoje é isso, pessoal. Lembrando que esse aqui não é um vídeo de análise, a gente fez somente para abrir a sua mente em relação à Taesa, em relação aos dividendos dela. Será que ainda vale a pena continuar comprando Taesa? Eu, particularmente, vou continuar comprando, pretendo continuar investindo na empresa. Apesar de tudo, eu acredito que é uma empresa boa. Lembrando sempre que não é uma recomendação. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou do que eu falei aqui nesse vídeo, do que o André falou, né, o CEO da Taesa. Você vai continuar investindo, não vai? O que você acha sobre os dividendos? Então deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo, se inscreva e até o próximo.